farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 247ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é seguir Cristo no batismo. Na última edição vimos a razão da cristandade estar dividida devido a não reconhecer o apostolado de Paulo e a sua autoridade divina para a Igreja, o corpo de Cristo, devido a não distinguir a sua mensagem singular e distinta das demais. Dissemos então que, infelizmente, devido a muitos misturarem a mensagem do apóstolo Paulo com as demais mensagens, que apesar de serem bíblicas, são diferentes e não para o tempo presente, as pessoas são deixadas confundidas, baralhadas, em situações contraditórias e sem certezas. Mostrei a título de exemplo, em Atos 2, 37 e 38, como o batismo na água foi requerido pelo apóstolo Pedro para o perdão dos pecados, portanto para a salvação, e como posteriormente o apóstolo Paulo, cujos ensinos são os que hoje vigoram, requer apenas fé para a salvação, como escreveu aos Efésios no capítulo 2, versículo 8, dizendo: pela graça sois salvos, por meio da fé. E pregou, em Atos 16, 31, dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu não vou agora entrar aqui em detalhes sobre o batismo do mais famoso Batista, conhecido como João Batista. Ele sabia o que fazia e para que o fazia, ao contrário dos batistas do nosso tempo. Mas direi que lemos em João 1,31 que João Batista batizava para Cristo ser manifestado a Israel. Algo que inexplicavelmente e contraditoriamente os que batizam hoje não fazem. Tendo sido intérprete, João Batista, de um programa que, tendo estado em vigor naquele tempo, foi depois suspenso como resultado da rejeição do seu Messias, tendo passado a vigorar um novo programa dado ao apóstolo Paulo. Hoje quero abordar o argumento que a maioria dos batistas nos nossos dias usam para sujeitar os cristãos ao batismo com água, um argumento que só existe na cabeça deles. Dizem que o cristão deve seguir Cristo no batismo. Afirmam recorrentemente que, visto que o Senhor Jesus se submeteu à prática do batismo na água, também nós o deveríamos fazer, uma vez que Ele deu o exemplo. Mas será que devemos, ou até podemos, seguir o Senhor Jesus Cristo no batismo na água? Entre a multidão que vinha para ser batizada por João, encontramos também Jesus. É o que lemos em Lucas 3,21. Também Jesus. Isto é surpreendente. O batismo de João era claramente uma confissão de pecados, um batismo de arrependimento, como lemos em Lucas 3,3. Em Mateus 3,6, lemos que os pecadores vinham a João e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Porém, o que é isto? O que temos aqui? O que é isto que nós lemos em Mateus 3,13? Cito: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Porquê é que o Senhor Jesus Cristo havia de ser batizado? Ele não tinha pecados para confessar. Ele não tinha necessidade de arrependimento. Os judeus esperavam que o Messias viesse para batizar, não para ser batizado. Eles tinham dito a João: porque batizas, pois, se tu não és o Cristo? João 1,25. Até João ficou surpreendido e embaraçadíssimo. E é por isso que nós lemos em Mateus 3,14, que ele disse: João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Todavia, notemos como o Senhor respondeu a João. Notem bem especialmente os que perguntam por que foi Cristo batizado. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Lemos aqui que o Senhor Jesus Cristo foi batizado não para ser constituído exemplo, para nós seguirmos no batismo, mas para cumprir toda a justiça. Está aqui a explicação. Para poderes verdadeiramente perceber, escuta bem. Lemos nas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo nasceu e viveu sem qualquer pecado. Ora, se o Senhor não tinha pecados para confessar, apenas podia haver uma única razão para ele se submeter ao batismo de arrependimento: ele estar a tomar o lugar dos outros. E foi isso rigorosamente que aconteceu. Para cumprir toda a justiça e poder saldar a dívida dos homens para com Deus, ele tinha que ser numerado com os transgressores, como lemos em Isaías, levando sobre si mesmo a culpa e vergonha dos seus pecados. Que pensamentos devem ter enchido as mentes das pessoas que estavam ali presentes quando o viram vir entre aquela multidão para ser batizado por João? Como é provável que tenham dito uns aos outros: afinal, ele não é tão santo assim como dizem, ou como muitos imaginam. Ele, afinal, vem como os outros aqui para ser batizado. As palavras de João devem ter feito moça, devem ter feito bulir a sua consciência. Contudo, o batismo do Senhor com água
era apenas uma sombra de coisas que ainda se cumpririam, pois ele mesmo disse posteriormente, o Senhor Jesus Cristo: importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo e com um angustio até que venha a cumprir-se. Lucas 12:50. É claro que ele falava do seu futuro batismo na cruz, quando fosse crucificado, um batismo espiritual. Vejamo-lo quando ele comparece perante Pilatos. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quantos testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu. Lemos em Mateus 27, 12 a 14. Porquê que ele não respondeu? Ele podia refutar aquela acusação e provar a sua inocência e, simultaneamente, provar a culpabilidade de todos eles ali. Ele não era culpado de nenhuma daquelas acusações. Mas ele estava a levar sobre si a acusação dos seus pecados, dos pecados dos seus acusadores, entenda-se, e dos nossos pecados também. Ele estava ali em nosso lugar e, por isso, permaneceu mudo, condenado, pois quem cala consente. Ele estava a levar até ao fim o seu propósito de amor por nós. Ele estava a identificar-se com os homens para os salvar. Legalmente, juridicamente, a confissão precede a punição. É assim nas leis humanas e muito mais nas divinas, onde aquelas se inspiraram. Por isso, antes do Senhor Jesus Cristo se ter identificado com eles e conosco na punição ou condenação do pecado, ao morrer numa cruz entre dois malfeitores para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, como lemos em Hebreus 9:26, ele identificou-se primeiro com eles e conosco na confissão do pecado ao ser batizado como foi. Porquê é que então Cristo foi batizado? Porquê é que ele foi assim numerado com os transgressores? Para cumprir toda a justiça. Para cumprir toda a justiça. É o que lemos em Mateus 3:15, repito. Para a justiça ficar toda cumprida, antes dele se identificar connosco na condenação do pecado, ele teve que se identificar connosco na confissão do mesmo. Não há condenação sem prévia confissão. Assim, toda a justiça foi cumprida. Ele cumpriu-a em todos os trâmites da lei. Foi para isto que Cristo foi batizado. Cumprir toda a justiça. Não para ser seguido no batismo. Ninguém o poderia seguir naquele batismo singular que só ele estava habilitado a realizar no processo de salvação da humanidade. Sabes o que é que as pessoas fazem ao sujeitarem-se ao batismo na água, dizendo que o estão a seguir no batismo? Estão a pôr em causa a obra que ele realizou, não percebendo a sua obra de salvação. Mancham e diluem a sua obra perfeita e substituem-se a ele, o que é muito grave. Ninguém pode seguir Cristo no seu batismo, exatamente como ninguém o pode seguir na sua morte. Em Romanos 6:3, lemos que os que creem na sua obra de salvação são batizados em Jesus Cristo. Nota bem, batizados em Jesus Cristo, não como Jesus Cristo. Romanos 6 fala num batismo espiritual, não num batismo físico com água. A palavra água nem sequer aparece em Romanos 6. Depois de vermos no seu batismo o Senhor identificar-se connosco na confissão do pecado para cumprir toda a justiça, quem ousará pensar sequer poder segui-lo no seu batismo? O seu batismo foi único. Nenhuma criatura humana, angélica ou diabólica poderia receber o batismo que ele recebeu. Quão grande é, pois, a ignorância dos que dizem que os crentes devem seguir Cristo no seu batismo, afirmando que ele deu o exemplo. Por uma questão de coerência, então também deveriam segui-lo na sua identificação connosco na condenação do pecado, sendo crucificados numa cruz como ele foi. Afinal, na mesma linha de argumentação, ele não deu o exemplo. Cuidado, vê onde pode levar tal disparate e incompreensão. Se não misturarmos as mensagens, como enfatizei na edição anterior, se reconhecermos a mensagem do apóstolo Paulo como sendo singular e distinta das demais mensagens, iremos compreender porque é que ele diz em 1 Coríntios 1:17 que ele, Paulo, ao contrário dos demais, ao contrário de João e dos 12 apóstolos, não foi enviado a batizar com água. Ele escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 5, que agora há um só batismo, evidentemente, um batismo espiritual. Nós não somos salvos por seguirmos Cristo no batismo ou qualquer outra coisa, mas por crermos em Cristo. Como diz a Bíblia em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É o farol que